Fala galera, vamos ao nosso vídeo de leituras do mês aí, como sempre, pedindo aquela força para vocês no Catarse, porque sempre temos livros interessantes para sortear para vocês. Agora em outubro, né, que é o mês do Halloween, a gente tem para sortear junto com nossos amigos aí da Forbeans, sempre com os cafés deliciosos para mandar para vocês. Galera, o que vocês estão achando? Vocês que já ganharam o café da Forbeans, cara, deixa aqui no comentário suas impressões sobre os cafés aí, cara, porque eu, não sei, eu sou muito fã deles, mas queria saber o que vocês acham também, né? Vocês estão gostando de receber os cafés aí e tal. A gente vai mandar então junto com a galera da Forbeans o cafezinho deles, a gente vai mandar essa coleção lindíssima aqui de Mistério e Suspense, publicado pela Nova Fronteira. Forma aqui uma cabecinha de abóbora aqui do Halloween, aqui tá fechado, tá no plástico, tá? E tem vários livros aí de mistério para vocês. Tem Maurice Leblanc com o livro do Arsène Lupin e a Rolha de Cristal. Oscar Wilde com o retrato de Dorian Gray. Edgar Allan Poe com os casos de Auguste Dupin. Nathaniel Hawthorne com a Letra Escarlate. Porra, um clássico esse aqui, tem que ler, hein? Arthur Conan Doyle com o Cão dos Bakersville. Uma aventura de Sherlock Holmes, o clássico. E Chesterton, Os Três Instrumentos da Morte e Outros Casos do Padre Brown. Beleza? Então vamos sortear tudo isso aqui para vocês. E para vocês que colaboram com a nossa outra faixa de preço, que não é a faixa de preço do sorteio do café, a gente sempre tenta procurar alguma coisa para mandar para vocês também, para agradecer. A gente não pode mandar para todo mundo sempre, mas a gente pode pelo menos sortear uma paradinha, só para dizer para vocês que estão colaborando com qualquer valor aí, que pô, a gente aprecia demais e precisa demais do apoio de vocês, tá? Então o Murilo vai colocar aí um zine Chernobyl dele para vocês aí, cara, muito gentilmente cedeu pra gente, que é um zine que o Murilo mesmo fez, né, com as fotos que ele tirou em Chernobyl quando ele visitou Pripyat na Ucrânia lá em 2013, e é um zine assim incrível, achei um álbum de fotos assim belíssimo, né? Mostra aí todos os talentos do Murilo como fotógrafo, que já não são poucos, e ele mesmo fez, né, montou na mão e tal, então vai falar para vocês, beleza? Então, roda a vinheta, porque hoje nós vamos falar de leituras e filmes e séries, etc. Leituras do mês de agosto e setembro. Porque eu não fiz o vídeo passado, né? Então tá bom. Cara, não tô com nenhum dos livros que eu li aqui agora nesse momento, então vou só botar eles aqui na telinha, tá? Mas desde já adianto para vocês que foi um bimestre de muito pouca leitura, tá? Por duas razões, por muito pouca leitura em termos, né? Por três razões. Primeira razão que foi o final da minha entrega dos livros do Prêmio Oceanos, então tive aí uma reta final em agosto para terminar de avaliar todos os livros, inclusive aqueles que eu estava com mais em dúvida. Os livros já foram selecionados, a gente já tem os semifinalistas do Oceanos. Alguns livros que caíram na minha mão e que eu dei boas notas estão lá. Então fiquei feliz por isso, torço por eles. Mas assim, não são livros que eu, né, vou divulgar aqui nem nada do tipo, acho que não... Sei, não me parece certo assim, ficar falando do meu trabalho de jurado aqui no canal, não faz muito sentido, como jurado, né? Como pornográfico da minha própria vida de leitor, com certeza faz sentido, né? Mas não como jurado, acho que não. A segunda razão foi porque eu tirei férias. E fiquei aí quase um mês aí na estrada, galera, fui de moto sozinho pro Uruguai. Foram 4.000 quilômetros de muitas aventuras, muitas vivências incríveis. Foi uma viagem assim, cara, eu não tenho nem palavras, acho que nem desceu ainda pra mim assim direito tudo aquilo que foi essa viagem, tudo aquilo que aconteceu nela, né? Mas eu passei aí 3 semanas fora, das quais uma última eu passei na Serra Gaúcha, porque teve a Filigrana, né, que é a festa literária de Gramado. E essa semana que eu passei também foi muito intensa. Então aconteceram coisas incríveis, assim, umas bizonhas, outras incríveis, mas assim, muita coisa aconteceu. E assim, quando a gente vive muita coisa, a gente lê pouco, né? Isso é verdade, a gente tem que admitir isso. Mas assim, eu acho que tudo vale como experiência. Eu acho que a vida não é feita só de livros, sabe? A gente adquire muita vivência também
saindo lá fora, parando para cheirar as flores. Eu acho que isso tudo faz parte da minha vida de leitor também. Eu acho que está tudo conectado, eu não acho que são coisas diferentes, né? Eu nunca me esqueço de uma vez assim que eu conversei brevemente. Eu fui para Berlim em 2012 e eu fiquei na casa de um amigo de infância do meu primo, desse meu primo do Guto, o Gutinho Bunda Rachada, um beijo pro Guto. O Guto teve uma banda de hardcore com o Marcelo Camelo na adolescência. Minas Ninas Popcorn. Fala pro Marcelo Camelo dessa banda, Minas Ninas Popcorn. E ele morava com um cara que era um cara muito engraçado, assim, porque era o sujeito que ele chegava em casa, botava uma água para esquentar um chá, se trancava no quarto dele e não saía. E isso foi assim uma semana inteira, sabe? E daí uma vez eu peguei ele fora do quarto assim, e fui trocar uma ideia porque na sala tinha a biblioteca do cara. E o cara lia coisas que eu lia. O cara lia, assim, o cara tinha um gosto muito afinado comigo, assim. Somente essa questão dos americanos e tal, mas também nos alemães. O cara lia Hesse, obviamente, mas também lia Don DeLillo, também lia Pynchon, lia Roth, lia Gabriel Garcia Marques, lia Borges, etc. E ele estava fazendo doutorado em física, né? E eu falei, pô, que louco, né? O cara... Eu falei, cara, como que é pra você, assim, você lidar com a literatura, com essa literatura boa, assim? Eu era muito novinho também. E fazer a parada de física. E ele falou assim, cara, eu acho que tá tudo ligado. Eu acho que tá tudo meio conectado. A gente conversou um pouco sobre isso. E cada vez mais eu tendo a entender um pouco da vida como exatamente isso, né? Como uma junção de vários fatores que não são interdependentes, né? que são conectados com a sua compreensão de mundo. Então acho que ler, andar de moto, ficar sozinho, acho que tudo isso tem muito a ver com o tipo de gente que a gente é e da maneira como a gente encara, inclusive, essa arte maravilhosa que a gente gosta, que é a literatura, né? Bom, fez esse discurso bonito aí só para dar uma desculpa de que eu não li muita coisa nesse mês para falar para vocês, né? O terceiro motivo eu não posso revelar ainda, mas é porque eu estou arquitetando coisas grandiosas e bonitas para vocês também, em que em breve a gente fala. Em todo caso, consegui ler 3 livros, vai. Li, ainda estou terminando, falando de Chiquinho, que eu deixei de lado porque eu voltei para cá, teve que fazer outras coisas. Quase todo o Mar Morto do Jorge Amado. Cara, livro incrível, hein, galera? Porra. Você sabe quando eu tava falando com a Josélia sobre o nosso projeto no Romântico Sensual, que ela me indicou, eu falei, eu tenho aqui esse Mar Morto. A Josélia falou assim, esse livro aqui tipo, é legal, assim, não é lá, não é mais representativo, não, dos melhores Jorge Amado e tal. Mas, cara, eu achei que não deveu nada, velho. Eu achei uma leitura assim muito foda, né? Então, assim, eu ainda sou um pimpolho em termos de Jorge Amado, né? Não sou que nem a Josélia que já leu tudo do cara, inclusive biografou o sujeito. Mas do que eu conheço até agora, né, eu acho que esse deve ser o 9º ou 10º livro de Jorge Amado que eu leio, então não conheço, sei lá, 1/4 da obra dele, né? Porque o bicho escreveu pra caralho. Achei, cara, um livro muito maneiro, eu vou trazer ele pra vocês aqui em breve, tá? Então li esse. Li o livro da Tatiana Salih-Levy, A Vista Chinesa, que saiu pela Todavia. Um livro bem interessante, que eu vou trazer para vocês aqui em breve também. Então, sobre ele um pouco mais tarde. E li um quadrinho que chegou pela Comic Zone, que é O Pai de Mentira, do Joe Oman. Um quadrinho que já gravei resenha, e vai sair, acho que vai sair essa semana aí, para vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos que tudo que vocês precisam saber sobre as minhas leituras aí desse último bimestre vai ser revelado em breve. À meia-noite eu vou te contar um segredo. Então tá bom, né? Cara, vamos lá. Também assisti algumas coisas este mês que passou. Queria ter anotado elas um pouco melhor, mas não anotei. E aí eu fui tentando lembrar tudo mais ou menos de cabeça agora. Mas o que eu posso dizer pra vocês? Assisti. Primeiro, acho que por conta daquele vídeo de Guilty Pleasure que eu fiz, é claro que eu assisti Darkman. Assisti Darkman de novo. Cara, Darkman é incrível, cara. Que filmaço, assim. Às vezes eu tenho muito orgulho dos meus gostos de criança, cara. Meus gostos de criança eram meio foda. Eu era uma criança com gostos foda, eu acho. Eu gostava de Darkman. O filme Darkman é incrível. O filme de Darkman é incrível. Até quando eu fiz o vídeo dos Guilty Pleasures, um camarada comentou ali que tem uma cena que ele vai, depois que ele já está todo queimado, que ele vai pro parque de diversão com a namorada dele, que é a Frances McDormand, inclusive.
E ele dá uma pistolada lá porque ele tá sob o efeito ele tem uns surtos de raiva e tal, parte desse procedimento médico que fizeram com ele. E cara, tem uma montagem em que o cenário atrás dele se desfaz e se monta depois de novo, que é muito estudado assim. Cara, essa cena, e ele falou dessa cena assim, eu lembrei porque foi quando eu revi agora, foi uma das cenas que mais me impressionaram, mas de longe assim, porque aquilo ali é muito a linguagem do quadrinho transposta para o cinema, e eu acho que talvez da maneira mais fidedigna possível que um quadrinho já foi transportado para outra mídia, né? No caso para o audiovisual. E isso aí eu tô falando, colocando em consideração essas coisas que vocês gostam aí, tipo Sin City, 300 do Leônidas e tal. Mas, bicho, essa montagem assim, é fora de série. O Sam Raimi era um cara que um cara que merece mesmo todos os louros que ele ganha, né? Não só como diretor estabelecido, mas também como diretor trash, de filme cult, trash, etc. Né? O cara realmente tem a visão além do alcance aí, né? Então gostei bastante de ter reassistido Darkman, né? Acho difícil um dia que eu vou assistir e vou falar, tá bom, que saco, não sei o que, né? Não achei nada disso. Assisti 2 séries documentais da Netflix. Uma chamada Como Mudar a Sua Mente, que é na verdade uma série de 4 episódios baseado num livro do Michael Pollan que foi lançado aqui no Brasil pela Intrínseca, com esse mesmo nome, Como Mudar a Sua Mente. Eu dei esse livro para minha mãe. Mas por caso de vocês não terem paciência de ler o livro, fala assim, muito grande, tem muita página nesse livro, não tem muita figura, não vou ler. Tem um documentário da Netflix, que é apresentado inclusive pelo próprio Pollan, né, pelo autor do livro, mas ele basicamente é um documentário, né, e um livro sobre a retomada das pesquisas científicas, psiquiátricas e psicológicas no que diz respeito às drogas psicodélicas. Então a série documental tem 4 episódios, um sobre o peyote, né, a mescalina, um sobre o LSD, um sobre os cogumelos, né, e um sobre o MDMA, né, o famoso ecstasy. Que eu não lembro exatamente se é essa ordem, mas enfim, também não importa muito. Mas muito interessante ver como eles abordam a questão, né, dessas drogas e como elas agem de formas diferentes e estão sendo pesquisadas para tratamentos diferentes, né? Elas não são substitutos intercambiáveis, embora todas elas tenham mais ou menos, né, o MDMA é um pouco diferente, mas todas elas têm mais ou menos o mesmo princípio no cérebro, e de como elas principalmente dão uma amolecida na rigidez de certos pensamentos, né? Então tem muita gente que não consegue pensar as coisas de outro modo, não consegue tirar uma coisa da cabeça. Então acho que eles estavam falando, por exemplo, que eles estavam usando o MDMA como tratamento de estresse pós-traumático, se eu não me engano. Acho que é isso. E tudo aquilo que a gente entende muito leigamente, né, como uma rigidez da mente, quer dizer, obsessões, né, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de identidade, ideia fixa, né, compulsão, tudo isso, essas drogas ajudam a dar uma maleabilizada, né, ajudam terapeuticamente as pessoas, e são formas terapêuticas que ainda estão em estudos assim, ainda muito incipientes, mas a retomada dos estudos já mostra avanços muito interessantes. Para quem está procurando ainda um livro sobre drogas para ler este ano aí no Desafio Livrada, esse livro muito interessante também, né, o Como Mudar Sua Mente, do Michael Pollan. Tem um livro que saiu pela Fósforo também, chamado Psiconautas, também é bacana também o livro, vou trazer a resenha deles para vocês em breve. Então tem isso, né? Então assisti esse documentário, achei bem bacana, achei legal porque assim, tá bem didático, assim, tá bem facinho, não tem nada de muito complicado assim, para entender, tá? Bem legal. E principalmente tira um pouco essa ideia meio conservadora de que, porra, as drogas podem fazer muito mal, né? Que faz, enfim, cara, não é droga, né? Droga faz mal, assim, qualquer droga que você toma faz mal. Dependendo da forma como você toma e a quantidade que você toma, obviamente, né? Não tem muita droga legal aí que faz
faz a galera fazer merda, né? O álcool, por exemplo, é uma delas, né, cara? A galera, o que tava falando esses dias? Que eu falei assim, cara, não acredito que de todas as drogas que rolam por aí, o álcool é que acabou sendo legalizada, né? Porque, porra, eu já vejo a galera bebendo e fazendo as piores merdas da vida, matando a mulher, batendo o carro, atropelando criança, não sei o quê. E foi, pô, eu quando fumo maconha eu só quero misturar as comidas que estão na geladeira e comer. Acho que é mais ou menos isso, né? Essa ideia de que a galera tá tendo uma nova ideia a respeito das drogas, né? Tá. Assisti também um documentário, uma série documental na Netflix, chamado Desastre Total Woodstock 1999, que é um documentário em 3 partes que conta a história do Woodstock 99 e do desastre que foi esse festival. Porque o que acontece? O Woodstock de 69, que aconteceu 30 anos antes, ele é um marco da contracultura, né, dos Estados Unidos e etc. Né, enfim, um lugar que, claro, também não foi um mar de flores, né, teve muita sujeira, muita lama, muita parada que denunciou muito o lado podre da cultura hippie pra galera, mas que ao fim e ao cabo foi um sucesso e foi icônico, né? Jimi Hendrix, Santana, Grateful Dead, aquela galera toda. E os caras resolveram refazer esse festival em 99 no interior do estado de Nova York, numa base militar meio que tipo abandonada, sei lá o que é. Então assim, já começa meio errado, né? Tipo, porra, festival de Woodstock, meio da base militar. E as bandas e a cultura mudou muito de lá pra cá. Então naquele momento do Woodstock de 69, aquilo ali era uma comunhão de hippies, de movimento de pessoas que estavam contra a guerra do Vietnã e etc. E em 99, cara, a galera dos anos 90 não tinha exatamente uma pauta política, não era exatamente paz e amor, pelo contrário. Era assim a exacerbação da cultura da masculinidade, daquela ogrice de você, nessa cultura de universidade dos americanos lá, que ficam fazendo aquelas paradas de amassar latinha na testa, não sei o quê. E as bandas também que eles escolheram para tocar eram bandas que refletiam esse momento e que eram bandas que tinham um som agressivo também, né? Então os caras botaram Korn, botaram Limp Bizkit, sei lá, os Red Hot Chili Peppers, umas outras coisas assim, entre outras atrações realmente mais tranquilinhas, tipo Jewel, Jamiroquai, enfim, o Bush estava lá, né? O Bush, não o presidente, a banda Bush, né? Cara, o evento foi muito mal organizado, foi caro, a galera se fudeu, assim, porque era um calor desgraçado, tava tudo caro, assim, pensa num Lollapalooza, só que, tipo, 10 mil vezes pior, assim. Não 10 mil vezes pior, tipo, 2 vezes pior. Porque, cara, tipo, a galera ficou na lama e aí a galera começou a ficar puta porque tava faltando água e os caras tipo, estouraram os canos e aí começaram a botar fogo nas coisas. E daí no último momento assim, os caras vão fazer um momento pela paz, porque tinha acabado de acontecer o atentado de Columbine, e eles distribuíram umas velas pra galera, assim, depois de passar 3 dias confiscando tudo que era inflamável da galera, recolhendo isqueiro, distribuíram vela pra galera, e botou fogo em tudo, cara, sacou? Então assim, cara, fiasco total, porra, foi uma merda, e eles mostram como é que foi isso, pela voz de quem tava lá, um pouco das bandas, entrevistaram a Ju, entrevistaram aquela apresentadora da MTV que cobriu ali, eu esqueci o nome dela, o Carson, essa galera, e os organizadores do Woodstock também, né? E é muito legal de ver assim como, ao fim e ao cabo, tudo se resume numa exploração capitalista desenfreada, meio sem vergonha, em cima de valores passados e com bandas de atualmente, porque exatamente os caras quiseram capitalizar em cima da ideia de Woodstock, né? Então botaram no Woodstock 99 e botaram lá umas bandas pra porra, tirar uma grana da galera e, cara, desastre total, como diz o nome do documentário, né? Então assisti isso aí. Assisti também, cara, um documentário, esse é um filme documental da Netflix chamado Django e Django, que é basicamente o Quentin Tarantino e o Ruggero Deodato, que era um produtor de filmes italianos e tal, falando sobre o cinema do Sérgio Corbucci, né? Que no Era Uma Vez em Hollywood lá tem um personagem que fala que o Sérgio Corbucci é o segundo principal Sérgio do cinema italiano de western, né? Porque o Sergio Leone, claro, é icônico, etc. Mas o Sérgio Corbucci também fez muita coisa interessante, né? E vocês talvez conheçam mais o Sérgio Corbucci pelo Django, né? O Django
Não o Django Unchained do Tarantino, mas o Django, aquele cara que arrasta o caixão, que tem uma metralhadora, uma Gatling dentro do caixão, né? Que aqui no Brasil fizeram uma versão lá que era o Pistoleiro Papaco, né? Você sabe uma frase do Pistoleiro Papaco de cabeça, Murilo? Pra falar? Você que é das culturas inúteis. Ah, então tá bom. Até outro dia. Ei, amigo, como é que ele fala? Pois é. O que leva aí? Meio quilo de bosta. Sei lá, fala uma parada assim, eu não lembro direito. Enfim. E é muito. Cara, esse documentário é muito bom. Primeiro porque ele faz um apanhado geralzão da filmografia do Corbucci. E segundo porque tem o Quentin Tarantino. Cara, o Quentin Tarantino como diretor, ele é um cara ok, né? Ele... eu diria que ele mais acerta do que erra, mas acho que hoje em dia ele tá meio a meio. Só que, cara, o Tarantino, enquanto o Tarantino como diretor é ok, o Tarantino como nerdola do cinema, o cara é fantástico, velho. O cara é um exegeta de marca maior, assim, o bicho manja pra caralho de cinema, manja pra caralho, fala loucamente sobre cinema e etc. Né? Tem um filme que tá no YouTube, inclusive, que é super bom, que também aparece ele falando um pouquinho, que chama Magia da Edição, inclusive. Que é sobre justamente edição de filme. E aparece um pouco do Tarantino falando. Cara, galera que não viu esse documentário, cara, assista, esse documentário é excelente. Tá no YouTube legendado de graça para vocês verem a hora que vocês quiserem. E vale muito a pena, cara. É super interessante pra galera que tem algum mínimo de curiosidade sobre como o cinema é feito e tal. Esse documentário é fantástico mesmo. E ao fim da exposição do Tarantino e do Ruggero Deodato, você tem uma ideia de que o Corbucci realmente era o número 2 do cinema italiano. E o Tarantino fala no final do filme, você fala assim, cara, a gente não sabe, né, direito assim, o primeiro, o número 1 do cinema de Bang Bang dos Estados Unidos é o Ford, mas depois é quem? É o Peckinpah, sei lá, o Howard Hawks, né, enfim, a gente não sabe. Mas na Itália a gente sabe quem é o número 2. O número 2 é o Corbucci, né? E, puta, achei esse documentário foi muito legal mesmo. Gostei muito. Eu vi pouca coisa do Corbucci, devo ter visto uns 4 ou 5 filmes só, esses mais famosinhos. Mas a maneira como o Tarantino analisa eles realmente vale muitíssimo a pena de ver, tá? Assisti a terceira temporada, que eu tinha visto há muito tempo atrás, as 2 primeiras temporadas, e falei aqui inclusive, mas assisti porque tava meio sem entender muito o que assistir. Assisti aquele The Boys, a terceira temporada do The Boys. Diferentemente da primeira e da segunda, eu achei essa temporada um pouco melhorzinha. Porque acho que eles entraram em algumas outras searas ali que eu achei que foram interessantes de serem exploradas, né? De novo, galera, eu não entendo muito dessa parada de super-herói e não acho que o The Boys seja tão disruptivo assim quanto a uma série de super-heróis, enfim, porque eles tentam vender a coisa como um seriado sobre anti-super-heróis e tal, que subverte a lógica dos super-heróis, mas ao fim e ao cabo ainda é uma série sobre super-heróis, ainda tem vilões e mocinhos e lutas com superpoderes e aquela palhaçada toda, que eu não só não gosto, como eu meio que tenho um nojinho, assim. Mas eu acho que é legal, assim, a coisa da exploração midiática ali dos heróis e de como eles estão meio por baixo, daí eles ressurgem na mídia como uma pauta identitária e etc. E repare que quando eu estou falando assim, nessa pauta identitária, isso não é uma crítica à esquerda identitária, né? Como pode fazer parecer, é uma crítica, na verdade, à cooptação liberal dessas políticas identitárias na mídia, né? E é por isso, eu já falei isso pra vocês, mas assim, é por isso que eu não me animo muito com essas paradas, assim, tipo assim, esse filme é importante, esse livro é importante. Não, meu irmão, esse filme é mercadológico, sabe? Atende a uma demanda e alguém tá enfiando dinheiro no cu em rolinhos muito bem enroladinhos, cara, em cima dessa parada. Então, assim, não é exatamente algo para você comemorar e abraçar criticamente, não.
né? Já falei, inclusive, reitero o que eu falei, cara. Você pode ver 1 milhão de produções da Netflix, ou HBO, ou Amazon, sobre negros, gays e feministas, etc. Mas você não vai ver um sobre sindicato, sobre tomar os meios de produção, sobre nada do tipo, sacou? Porque isso não dá pra galera cooptar, sacou? Isso não dá pra galera fazer dinheiro em cima, porque não tem como você fazer isso e não botar a mão no coisa e falar, peraí, caralho, né? Então, assim, devagar com a dor que o santo é de barro, sacou? Mas então, achei interessante essa parada do The Boys. Lá tem um vilão lá que eles botaram nessa temporada, que é o tal do Soldier Boy. É engraçadinho, assim. Continua não sendo um seriado, mas assim, passou o tempo e tal. Eu não acho que eles sejam assim exatamente muito bons no humor deles, assim. Eu acho que eu entendo quando eles estão fazendo assim as partes que eles fizeram pensando que seriam engraçadas, mas não é muito engraçado. Um humorzinho, porra, bem Marvel Cinematic Universe mesmo, assim, sabe? Tipo, as coisas meio gore, assim, as coisas meio humor negro. Começa a terceira temporada, tem um sujeito que se encolhe, assim, ele entra dentro da uretra de um cara, daí ele cresce dentro do pau dele e explode o cara no meio, assim. Certeza que isso aí era pra ser hilário, assim, mas tipo. Enfim. E por último, galera, assistiu um filmaço de marca maior, do Sam Peckinpah, que é um cara que eu gosto pra caralho, inclusive, chamado Tragam-me a Cabeça de Alfredo Garcia, que é um filme de 64, se eu não me engano, ou 74, não lembro. Cara, o Sam Peckinpah é um cara sensacional, recomendo que vocês assistam aí os filmes dele. Eu particularmente gosto muito do Straw Dogs, né, com Dustin Hoffman, que aqui virou Sob o Domínio do Medo. Confundo Sob o Domínio do Mal e Sob o Domínio do Medo. Sob o Domínio do Mal é o Manchurian Candidate, né, que era com Sinatra e foi refilmado com o Denzel Washington. Os caras lá que hipnotizam, né, o soldado adormecido da guerra e tal. O Sob o Domínio do Medo é o do Dustin Hoffman, que ele é um matemático meio nerdola, que tem uma mulher bonitona, e daí eles estão na casa dos sogros, e daí a pedreirada lá que tá fazendo obra na casa dos sogros fica, porra, cantando a mulher do cara até não poder mais, e vê que o cara não faz nada porque o cara é meio bunda mole, e vai crescendo pra cima da mulher até uma hora que o bicho explode, e aí, tipo, porra, violência e tal. O Trago Minha Cabeça de Alfredo Garcia é um filme, é um thriller assim, tipo, cara, muito bom, né? Bem violento e sem sentido, como é para ser os filmes dessa década mesmo. Que é a história de um cara chamado Alfredo Garcia que engravida a filha de um latifundiário mexicano, e o latifundiário fala, cara, 1 milhão de pesos aí, ou dólares, sei lá, para quem me trouxer a cabeça do Alfredo Garcia. E aí uns caras que vão lá terceirizam o trabalho, mandam lá um músico procurar o tal do Alfredo Garcia, e o Alfredo Garcia já está morto. Já fazia um tempo. Porque demora um tempo, né? Eles terceirizaram o trabalho para um músico e nesse meio tempo o cara morre. E aí tem uma caçada, uma parada meio de gato e rato para pegar a cabeça, né? Para ir até a tumba do cara, né? Pegar o sujeito. Então, assim, violento, porra, né, assim, muito peito de fora, como uma coisa da década de 70 também acontece bastante. Tem uma participação do Kris Kristofferson nesse filme, bem de relance, assim, ele faz um motoqueiro fora da lei. Achei legal como as pessoas morrem, tomam um tiro e caem em câmera lenta, que parece que é um traço distintivo dos filmes dessa década, né? A galera toma tipo... cai meio final de Fatal Fury, assim, né? Fatal Fury, que a galera cai, assim, que dá o KO, você cai, cai assim, meio em câmera lenta. Assim. Que é o... Eu vi, cara, tem um filme que eu acho fudido de bom, né? Recomendo pra caralho pra vocês, que é o Thriller, Um Filme Cruel, que é um filme do mesmo ano desse filme do Boave Benius, que é um diretor sueco, e ele fez esse filme que é a personagem que inspirou a personagem da Daryl Hannah do Tapa-Olho no Kill Bill, né? Que é um filme sueco, assim, tipo, cara, ultra violento, que é uma menina, assim, boazinha,
que ela mora numa fazenda, ela tem que ir num médico e perde o ônibus, e daí ela pega uma carona com o cara leva ela pra beber, droga ela, vicia na heroína enquanto ela tá desacordada, acorda, ela fala assim, você tá viciada em heroína, agora você vai ter que fazer programa aqui pra mim, você é minha escrava sexual aí, você vai fazer programa aí, vai dar pros caras em troca de dinheiro, eu vou pegar e você vai fazer isso em troca de heroína, porque se você tiver uma crise de abstinência agora você morre, né, enfim. E aí ela é meio rebelde no começo, daí os caras tipo arrancam o olho dela com a navalha, assim, por isso que ela usa o tapa-olho. E ela consegue fugir dali uma vez e ela acha um cara que treina ela com tiro e combate e não sei o que. E ela vai lá se vingar de todos os clientes dela e do cafetão dela no final, assim, então tipo, é um thriller de vingança e tal. E é muito engraçado porque todas as pessoas. Foi um dos primeiros filmes que eu vi, assim, desses mais alternativos. Eu vi, cara, todo mundo morre em câmera lenta nesse filme. Daí eu vi agora, daí eu lembrei automaticamente do thriller, assim. Falei, igualzinho do filme do Bob Benz. Então é isso. Cara, basicamente isso que eu assisti, né? Então, se vocês assistiram alguma coisa aí, comentem aí e tal. Vamos conversar nos comentários agora, beleza? Se inscrevam no canal, galera, ajuda a gente lá no Catarse. A gente tá dando uns livros muito foda pra vocês esse mês. Espero que vocês continuem colaborando. Espero que a gente continue sendo digno e merecedor da contribuição financeira de vocês. A gente aprecia bastante mesmo, de verdade. Tá bom? Comentem o que vocês quiserem. Deixem o seu joia. E é isso. Um abraço.